International Journal of Strength and Condition. Publiquei esse estudo no final do ano passado. E eu analisei a resposta funcional e neuromuscular de homens treinados com peso livre versus máquina. A implicação para a prevenção de lesões. Primeiro, eu pego o Y Balance Test, que é esse teste aqui. Tá? Você coloca uma plataforma, aí você faz. Nessa plataforma você tem que arrastar o mais longe possível. Isso vai testar a tua estabilidade. Então aqui é o movimento anterior, pisei, com uma perna eu vou jogando para frente. Aqui eu tenho o póstero medial, todo centralizado, empurro e jogo para o lado. O quanto eu afasto e volto. E o póstero lateral, que é o crossover. Vou fazer essa pegada aqui, ó. É um crossover. Beleza? Isso aqui mostra a estabilidade do sujeito. É um teste usado no mundo todo. E aí, a gente comparou. Peso livre versus máquina. Quando a gente fala de anterior, que é empurrar para frente, a gente vê tanto no DL, que é o dominante, quanto no LDL, que é o não dominante. A gente observou que no peso livre ele conseguia deslocar esse implemento mais longe porque era mais estável do que a máquina. Quando a gente fala do póstero medial, que é para o lado, empurrar para o lado, a mesma coisa. Ele deslocou mais o peso livre do que a máquina, com a diferença de 11 centímetros a mais. Aqui a diferença é cerca de 8 centímetros. Quando a gente vai para o crossover, que é o pior cenário de todos, que você cruza a perna, no crossover, você precisa ter uma estabilidade muito forte, principalmente de glúteo e core, a diferença também foi significativa, em torno de 12 centímetros. De uma forma geral, quando comparou peso livre versus máquina, a diferença foi mais de 30 centímetros. Mostrando que o peso livre ele apresenta muito mais estabilidade do que a máquina. E aí, vou de novo aqui. Nesse mesmo estudo, a gente fez uma outra análise, que é o Single Leg Rope Test. A gente coloca uma barreira de fotocélula aqui, 6 metros, uma outra barreira de fotocélula. E o cara, ele tem que passar, ele fica 30 centímetros atrás, a gente prepara, sai, o cara vai saindo numa perna só. Pau, ele percorre, a gente analisa a potência, nessa faixa de 6 metros. A gente vai alternando. Primeiro testa a perna direita ou a esquerda, depois a esquerda ou a direita. A gente vai alternando. Faz uma, faz outra, faz outra, 3 vezes. A gente pega o maior valor. E outro teste também, esse foi um teste de potência. E outro teste também que a gente usa muito, que a gente usa também até para o exercício, que é o Single Leg Step Down. A gente pega, pode ser um step, pode ser um degrau de escada, pode ser qualquer coisa que tenha uns 20 centímetros de altura. Você vai subir, vai posicionar com uma perna, a outra perna vai ficar livre. E você vai fazer esse movimento. Vai encostar o calcanhar no chão. E vai voltar. 1, 2, durante 1 minuto. 3, 4, movimentando. Só esse movimento. Desce e sobe. Então você vai fazendo o controle o quê? Da ascendência, da descendência, desculpa. Você vai descer, encostou e volta. Desceu, encostou e volta. E a gente observou que nesse teste, que é o Single Leg Step Down, nesse exercício, a gente tem uma correlação em outro estudo que a gente publicou, possivelmente eu vou mostrar, que a gente tem uma correlação com força máxima. O maior número de repetições realizados em 1 minuto desse movimento de uma perna para outra, ele tem uma correlação significativa com o aumento da tua contração voluntária máxima. Em um outro estudo, a gente mostrou que tem uma correlação direta com a altura do salto. Em um outro estudo, a gente mostrou que tem uma correlação direta com a potência muscular. Então, com uma porra desse tamaninho, tu consegue testar o cara e mostrar que o cara está mais forte e mais potente. Porque isso está fundamentado. E aí eu venho aqui e faço isso, ó. Single Leg Step Down, tá aqui, ó. Até eu nem tinha visto. Só que aqui ele está chapando o pé no chão. E não é o pé chapado no chão. Você coloca em dorsoflexão. Entendeu? Bate com dorsoflexão. E aqui a gente observa, ó. 54, 58, 56. Dominante e não dominante. Quando vai para a máquina, 39 e 40. Uma diferença na média de 15 repetições. Beleza? Quando a gente vai para o Single Leg Rope Test, eles fizeram, vamos botar quilômetros por hora, em cerca de 11 quilômetros por hora, percorrer esses 6 metros numa perna só,
enquanto os caras da máquina, os homens da máquina, fizeram em torno de 8 km por hora, mostrando menor potência muscular. Enquanto os saltos, esses caras percorreram 6 metros, uma média de 3 saltos, ou seja, a cada salto ele percorria quase 2 metros, para tu ver a potência. Enquanto o pessoal da máquina só fazia 4. Numa outra análise, a gente analisou a força dos glúteos, tanto dos abdutores quanto dos extensores. E a gente observa naturalmente uma força maior dos glúteos, tanto no peso livre em relação à máquina. Isso é mais interessante, né? Essa diferença tanto dos abdutores quanto dos extensores. Então, de uma forma geral, a máquina, ela é o que eu tento mostrar para todo mundo. Claro que vai ter os defensores, até meus próprios amigos mesmo. Porra, Alex, acho que está sendo muito radical. Falei, parceiro, então, tu é meu amigo, tu é meu irmão, tá junto comigo. Mas, cara, tua realidade é outra, parceiro. Tua realidade é que tu quer que o cara, ele tenha o bíceps mais redondo, mais talhado. A gente não tem nada contra isso, mano. Jamais. Eu acho do caralho. Mas não é pra mim. Pra mim, parceiro, o maluco tem que ser agressivo. O cara numa arrancada, o cara tem que arrancar os outros, rebocar os outros. Ninguém fica por perto. O cara vai num confronto, o cara tem que bater e cair. Ele é opressão o tempo todo de força. Ganha sempre o mais forte. Não tem negociação, irmão. O cara fala, e a técnica? Teve uma vez o cara veio discutir comigo isso. E a técnica, Alex? Falo, quando não tem técnica, sobra o quê, irmão? Força, grosseria. Entendeu? Não tem técnica, meu irmão? É a grosseria. Acabou. É força de mamute, velho.